Bom, quero convidar você a ler um livro inteiro da Bíblia comigo. Vamos lá ou não? Vamos ler Filemon. É um livro inteiro da Bíblia, é uma página. Livro, a carta de Filemon. Se você tem um pouco de dificuldade aí, é antes de Hebreus, depois aquele monte de carta de Paulo. Antes de chegar em Hebreus, você vai chegar em Filemon. E eu quero aproveitar esses dias de férias do PGM para olhar um pouquinho para essa carta aqui e extrair algumas lições, né? Eu tô dizendo aí, ó, lições de uma carta de reconciliação, porque a carta de Filemon, ela é uma carta de reconciliação. São, ao invés de 2 pessoas, são 3 pessoas, né? Uma carta de reconciliação geralmente são 2 pessoas, uma pedindo perdão, se reconciliando com a outra, mas essa carta é diferente, porque o apóstolo Paulo, ele é o interlocutor de Onésimo, e então ela não deixa de ser uma carta de reconciliação, mas ela é diferente porque ela tem 3 pessoas. E nós vamos aí, ao longo dessas próximas quartas-feiras, vamos extrair algumas verdades, né, que o texto vai mostrar para a gente. Filemon, vamos ler o texto todo. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso. Ele antes lhe era útil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Lições de uma carta de reconciliação. Irmãos,
Vida cristã, ela é relacionamento, é puro relacionamento. E essa carta aqui nada mais é do que um manual de relacionamento. Se nós formos avaliar com um pouco de calma, nós vamos observar aqui que existem muitas regras de conduta de nos relacionarmos bem através dessa mesma carta. Porque essa carta ela fala de amor, essa carta ela vai falar de perdão, essa carta vai falar de restituição, uma coisa que é pouco feita no meio cristão, e não só no meio cristão, mas em outros lugares. As pessoas elas pedem perdão, mas elas não têm o costume de fazer algo que é bíblico, e essa carta vai trazer à tona para a gente, que é restituir aquilo que nós, de uma certa forma, lesamos a pessoa quando nós fazemos algum tipo de mal para essa pessoa. E a carta também vai falar de reconciliação. Tudo isso tem a ver com relacionamento. Então, por isso a carta ela acaba sendo aí um compêndio de nos relacionarmos bem, um compêndio de relacionamento. Eu vou, nesse dia de hoje, passar aí um contexto geral da epístola e trazer uma pequena lição que ela já traz já no início da carta, né? E depois, então, nas próximas quartas-feiras aí, que eu estiver com os irmãos, é claro, eu vou trazendo um pouquinho mais, trazendo outras coisas que estão aqui escondidas nesses versos. Bom, em primeiro lugar, quem era Filemão? Temos que entender bem, porque aqui, carta Filemão, e às vezes a gente até se confunde um pouco. Filemão é uma pessoa rica, Filemão ele é dono de escravos, Filemão ele foi convertido ao cristianismo, provavelmente na cidade de Colossos, provavelmente. O apóstolo Paulo ganha Filemão e a sua família para Jesus, então ele é fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, e ele é uma pessoa que a carta dá para a gente algumas instruções de que ele tem uma vida cristã exemplar. Se a gente for dar uma olhadinha aí, no verso 5 e o verso 7, falam sobre qualidades de Filemão. Olha só, o apóstolo Paulo vai dizer: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E o verso 7 diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então eu posso entender aqui que a vida espiritual de Filemão é uma vida com qualidade. É um homem que tem uma fé em Jesus notória, que o apóstolo Paulo faz questão de destacar. Ele destaca também que Filemão é um homem amoroso para com todas as pessoas da igreja. É muito provável que ele seja um cara que todo mundo gosta. Então o apóstolo Paulo sabe das notícias de que ele é uma pessoa amorosa e que as pessoas se relacionam bem com ele, né? Depois, quando a gente tratar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que isso aqui não é... O apóstolo Paulo não está jogando confete em Filemão, não, porque o apóstolo Paulo ele tem um estilo de vida. Você que trabalhou comigo aí o livro de Atos por um bom tempo, você viu que o apóstolo Paulo ele é um cara muito sincero, e o apóstolo Paulo não é daqueles de ficar bajulando as pessoas. Então, quando ele elogia Filemão, quando ele diz: olha, você tem uma vida exemplar, Filemão, você é um cara que é amoroso, você é um cara que se dá bem com todo mundo, ama todas as pessoas. E tem uma coisa interessante no verso 7, que diz que ele é uma pessoa que reanima o coração dos santos. Poucas pessoas têm esse tipo de qualidade, de reanimar o coração dos santos. É aquela pessoa preocupada com todas as pessoas, ao ponto de que quando vê alguém meio cabisbaixo, quando vê alguém um pouco aí triste, é o tipo de pessoa que chega e encosta, conversa, e o texto vai chamar ele de pessoa que reanima os santos. Ou seja, qualquer pessoa no meio do corpo de Cristo que está um pouco desanimado, que está um pouco fora da alegria que Deus nos propõe, Filemão é o tipo de pessoa que se importa e vai em busca dessa pessoa e arruma um jeito de dar um gás nessa pessoa, arruma um jeito de colocar ele para cima, arruma um jeito de dar alguma palavra de consolo para que essa pessoa fique para cima. E não é nada difícil observar que ele, Filemão, é o destinatário principal
principal da carta. Embora no verso 1, ou melhor, no verso 2, tem aqui também menção da sua esposa, muito provavelmente Áfia é a sua esposa, e Arquipo dizem ser o seu filho, que em contrapartida também, além de ser filho, ele vai ser um colega, companheiro de lutas. O apóstolo Paulo traz aqui na minha tradução. Companheiro de lutas traz a ideia de que Arquipo é um outro pastor, que muito provavelmente também foi ganho pelo apóstolo Paulo em Colossos e hoje deve estar pastoreando uma igreja, ou talvez a igreja de Colossos, ou talvez uma outra igreja da região ali. Laodiceia era perto, enfim, algumas coisas ali, outras cidades também eram perto de onde Filemão residia, da cidade de Colossos. E ele também fala, e para toda a igreja que se reúne na sua casa. Então isso mostra que Filemão tem uma igreja dentro da casa dele, ele hospeda uma igreja na casa dele. É bom que você entenda que naquela época ainda não existia esse padrão de templo que nós temos hoje. As igrejas se resumiam a aglomerados de pessoas dentro de residências, certo? Então, muito provavelmente, de acordo com aquilo que a gente enxerga na carta, Filemão é uma daquelas pessoas que abre as portas da casa, abre a própria família, porque o filho dele passa a ser um pastor de ovelhas. Ou seja, é uma pessoa, como a gente já listou, rico, ele tem posse, ele é dono de escravos, ele foi convertido, tem uma vida espiritual exemplar e ele é o destinatário da carta. Agora, vamos dar uma olhadinha no outro personagem principal, porque nós temos 3 personagens principais, Filemão, Onésimo e o apóstolo Paulo. Mas vamos deixar Paulo de lado, porque Paulo a gente conhece bem, mas vamos agora olhar um pouquinho para a vida do Onésimo. Quem é esse tal de Onésimo? Paulo, muito provavelmente, está preso em Roma. E lá em Roma, ele vai conhecer, eu não sei se é um garoto, se é um rapaz, porque o texto não fala da idade, fala de um tal de Onésimo que Paulo provavelmente conheceu na prisão. O nome Onésimo é muito interessante aqui, porque o nome Onésimo se reporta um pouco aquilo que ele era, tadinho, útil, proveitoso no grego, tá? Tem algumas vertentes do grego que praticamente como se fosse uma junção de 2 nomes, porque crésimo é útil, cresto também no grego também é último, onesífero é proveitoso, e sínforo é benéfico, e carpo é frutífero. Então, se você observou aqui que Onésimo não tem. Onésimo muito provavelmente é uma palavra, uma mistura aí do onesífero com o crésimo. Os 2 com a mesma vertente de nome, útil, proveitoso. Então, como naquela época era costume as pessoas colocarem nomes para as crianças, olhando para o futuro e quase que fazendo uma profecia, a mãe e o pai deste escravo, eles colocaram este nome no seu filho. Paulo estava preso em Roma, muito provavelmente, e Paulo acaba conhecendo Onésimo na prisão. Onésimo, ele é um escravo que era escravo de Filemão e estava foragido, fugitivo. Naquela época, é lógico que você tem que entender que Onésimo, quando fugiu de Filemão, ele não conhecia Jesus. Ele só foi conhecer Jesus quando ele topou com o apóstolo Paulo. Naquele momento, então, ele muda de vida. Então, antes disso, ele tomou posturas na vida dele, posturas mundanas. E muito provavelmente, ele fugiu de Filemão e pelo conteúdo da carta, quando Paulo diz que se por acaso Onésimo estiver em dívida com Filemão, o apóstolo Paulo diz, eu pago, põe na minha conta. Então é muito provável que 2 coisas podem ter acontecido. Primeiro, antes de fugir, pode ser que Onésimo tenha roubado o seu patrão, o seu senhor. Ou
poderia também, né, cai nessa ideia de que quanto tempo o escravo ficou longe da casa é o tempo que ele tem que pagar porque ele não trabalhou. Porque um escravo na época em questão, ele valia mais ou menos de 500 denários a 50 mil denários. Dependia muito do escravo, do tipo do escravo. Então imagina, o escravo ele tinha um valor quase que por dia trabalhado, certo? 500 denários são 500 dias trabalhados. 500 dias não dá nem 2 anos, certo? Não dá nem 2 anos. Então um escravo que valia 500 denários era um escravo já meio velhinho, que não tinha muito para dar. Um escravo mais jovem, talvez uma criança ali, 12 anos, ele iria valer muito, muito mais. E quanto mais tempo Onésimo tivera saído de casa e tivera ficado fora da sua casa, cada dia era um prejuízo para o seu dono. Cada dia de serviço era um prejuízo. Então, pode ser, e aqui eu só estou jogando uma ideia hipotética para os irmãos, pode ser que Filemão tivesse o direito, como senhor, de ficar lá apontando os dias que Onésimo ficou fora de casa, para que por acaso, quando ele voltasse, ele ainda cobrasse do escravo aquilo que ele estaria devendo para ele. Então ele fugiu nessas condições, né? E Paulo acaba encontrando esse menino, ou esse senhor, não sei, na prisão. Ali ele apresenta o evangelho para Onésimo. Ali Onésimo entende quem é Jesus e ali Onésimo se converte. Só um detalhe aqui com questão da escravidão na época do Império Romano. Os números são assombrosos e é bom que você entenda isso, porque aí a gente compreende um pouquinho melhor a carta como um todo. No Império Romano, na época, havia mais ou menos 60 milhões de escravos. Você tem ideia do que é isso? 60 milhões de escravos na época do Império Romano. A maioria dessas pessoas era totalmente oprimida. E alguns faziam o que Onésimo fez. Alguns fugiam. Alguns resolviam, falaram, não, eu não vou ficar nessa vida, e eles vazavam. E o que acontecia quando alguém recuperava um escravo? Quando alguém recuperava um escravo, eles marcavam aquele escravo com ferro, igual a gente hoje nem faz isso mais, mas antigamente se fazia, quando a gente marcava boi com ferro quente. Eles marcavam o escravo ou nas costas ou na testa. Marcava com uma letra F, de fugitivos. Então, se você visse alguém na rua com uma letra F, você podia saber, esse cara aí, ele já tinha fugido e fugiu de novo, porque ele já está marcado e as pessoas, ficava fácil de identificar um escravo fujão nessa altura do campeonato. Um escravo, ele não tinha direito nenhum direito. E é interessante que até os soldados, se eles desertassem, eles eram considerados escravos e perdiam todo o direito adquirido mesmo no império. E não era uma pessoa propriamente dita, porque as pessoas enxergavam o escravo, na verdade, como a gente enxerga uma ferramenta hoje, uma ferramenta viva. O escravo naquela época, ele era tratado dessa forma. Imagina, você tem lá uma máquina de lavar na sua casa? Pois é, na época do Império Romano, se você tivesse uma mulher para lavar a roupa na sua casa, você ia olhar para ela como você olha para a sua máquina de lavar roupa. Era o estilo de vida, era o jeito de ser das pessoas. E Paulo, então, vai levar esse homem a Jesus. E a vida desse cara é transformada ali na prisão, ao ponto dele começar a servir o apóstolo Paulo. Não é Filemão ali, está errado, ó. É Onésimo, você vê que até eu me confundo, ó.
Filemão começa a servir a Paulo. Não é. É Onésimo começa a servir a Paulo na prisão. Lembra? É muito provável que seja na prisão em Roma. E a prisão em Roma é uma prisão domiciliar. Então ele consegue ajudar o apóstolo Paulo nas suas demandas. E aí, num determinado momento da vida, é muito provável que Onésimo se abre um pouco mais com o apóstolo Paulo e fala de onde ele era e fala quem era o dono dele. Por uma santa coincidência, Paulo sabe muito bem quem é o dono dele, e Paulo então, naquele momento, chega para ele e fala: filho, então você precisa voltar para o seu Senhor. Eu não posso ficar com você, eu não tenho direito de ficar com você, você precisa voltar. E então Paulo acaba enviando ele ao seu dono original, que é a Filemão. E como eu já disse, Paulo se dispõe a pagar a dívida. Eu não sei se era uma dívida alta, mas o que eu posso dizer é: Paulo teve peito suficiente para dizer para Filemão: Filemão, se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu mesmo pagarei. Você viu um detalhe no texto, no verso 19? Verso 19, ele nos dá duas pistas interessantes. Ele está escrito assim, ó: eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Isso quer dizer o quê? Que até aqui quem estava escrevendo era um ajudante. E aí Paulo diz: eu agora escrevo de próprio punho, sou eu que estou escrevendo. E o que ele escreve? Eu pagarei. Uma nota promissória, né? Uma nota promissória na palavra de Deus, dando a sua palavra, empenhando a sua palavra de que ele iria pagar. Então isso mostra que o apóstolo Paulo pega a pena naquele momento, né? E ele escreve com a própria mão, né? E interessante que ele, logo em seguida, ele vai dizer assim, para não dizer que você me deve a própria vida. Essa é uma palavra para o próprio Filemão, que nessa altura do campeonato aqui, Paulo quer fazer ele lembrar que, olha, Filemão, eu pago para você, mas não esquece, viu, Filemão? Você estava no inferno e foi eu que levei Jesus para você. Então Paulo dá uma espetadinha nele, se é que eu posso assim dizer, para deixar claro para Filemão: Filemão, eu estou dizendo que eu pago, mas olha, seria muito bom, meu irmão, se você me liberasse desse negócio, me liberasse dessa dívida, tá ok? A primeira grande lição, bom, isto posto, né, a gente já sabe quem é Filemão, a gente já sabe quem é Onésimo, o apóstolo Paulo a gente também já sabe. A primeira grande lição que eu quero pensar com você hoje de uma maneira muito rápida, só corroborando a ideia que nós trabalhamos na semana passada, que é a questão de humildade, irmãos. Primeira grande lição da carta: você nunca é tão grande como quando você é humilde. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição de humildade já no início dessa carta. Por quê? São duas coisas que eu quero ver com você. A humildade do apóstolo Paulo, ela foi expressa de duas formas. Primeiro, foi expressa através da sua apresentação. Como Paulo se apresentou na sua carta a Filemão. Veja o versículo 1. Diz o texto: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Olha só que coisa interessante. Paulo, ele era o grande apóstolo. Paulo, a essa altura do campeonato, já era reverenciado pelos cristãos de toda a província da Ásia, de toda a Europa, de toda a Ásia Menor e também em Jerusalém e na Palestina. Todos os cristãos da época já sabiam muito bem quem era o apóstolo Paulo. Todos os cristãos já
reverenciavam, e reverenciavam muito o apóstolo Paulo. Ele já era uma sumidade, irmãos. Ele já tinha escrito muita coisa, ele era o pastor dos pastores, de todos os pastores que existiam naquele momento. Praticamente a grande maioria, a maioria arrasadora de todos os pastores existentes naquela época eram fruto do trabalho do apóstolo Paulo. Eles eram filhos da fé do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo era uma pessoa eminente já naquele momento da vida dele. Ele se apresenta para Filemão como? Paulo, o grande apóstolo de Jesus, Paulo, o cara, Paulo, o pastor dos pastores da igreja de Cristo. É assim que ele se apresenta? Não. O apóstolo Paulo já começa a nos dar uma lição de humildade quando ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele tem dois porquês de fazer isso, irmãos. Primeiro, porque ele era prisioneiro mesmo. Segundo, porque já nessa primeira linha, ele queria dizer para Filemão: Filemão, eu e Onésimo, nós estamos no mesmo nível. Se Onésimo é escravo, eu também sou escravo, prisioneiro de Jesus. Se Onésimo fugiu, e hoje ele é um fugitivo, e fugitivo tem a ver com prisioneiro, porque o fugitivo ele tem que ser preso, o apóstolo Paulo se identifica dizendo: eu também sou prisioneiro. O apóstolo Paulo, em nenhum momento na carta, você vai observar que ele usa a autoridade que é dele, que ele tem direito, ele poderia se arvorar e dizer alguma coisa, né, que engrandecesse ele mesmo, ou que trouxesse à tona, irmãos, a autoridade que ele já tinha. O verso 8, veja como ele coloca o início, no verso 8: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Aqui, ele destaca a autoridade dele. Ele destaca: eu tenho liberdade, Filemão, para mandar para você, para que você cumpra o seu dever. Porque o dever aqui é o dever de cristão. Porque se Onésimo agora é um homem de Deus, ele é irmão na fé de Filemão. Se Onésimo agora é convertido pelo sangue de Cristo, ele agora é irmão na fé de Filemão. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Para o mundo lá fora, Onésimo era um objeto. Era só uma máquina humana. Para o mundo, era a ralé da sociedade. Para o mundo, era alguém descartável. Mas para o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo, ele vai tratar esse fugitivo que agora é servo de Deus, e ele vai tratar ele chama ele de meu filho. Verso 10 e depois o verso 12. O verso 10 vai dizer o seguinte: apelo em favor do meu filho Onésimo. E o verso 12 diz assim: mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Para as pessoas lá fora, lá fora, ele não valeria nada. Talvez até para o próprio Filemão não valeria muita coisa. Mas a partir desta carta, e a partir da novidade que traz essa carta, que emerge da carta, de que Onésimo agora é um filho de Deus, Paulo o chama de meu filho. Meu filho por quê? Porque foi ele que gerou ele na fé. Resultado de viver juntos dentro de uma mesma prisão. E meu próprio coração. Duas figuras de linguagem interessantes para mostrar para a gente uma coisa só. Olha, esse cara, ele merece amor. Olha, esse cara agora merece compaixão.
esse cara agora, ele está na tua mão, Filemão, mas eu quero dizer para você, eu sou igual a ele é meu filho, ele é como se fosse parte do meu coração. Olha, não estou usando nenhuma autoridade, eu poderia usar uma autoridade pessoal com você, dizendo assim, olha, você agora, Filemão, é obrigado a amá-lo, você é obrigado a perdoá-lo, você é obrigado a tratá-lo bem. No entanto, Paulo não faz isso, e a primeira grande lição de humildade é que ele se apresenta no mesmo nível, coloca Onésimo como filho e não olha para Filemão com um ar superior, dizendo, faço o que eu estou mandando porque eu sou o pastor dos pastores. Ele não faz isso. A segunda coisa, e com ela a gente encerra o dia de hoje, Paulo, a humildade de Paulo é expressa através da sua solicitação, o que ele pede. Ele, mais uma vez, ele não manda, ele pede. E o que ele pede? Paulo, ele ganhou o coração de Filemão, ou pelo menos, ele queria ganhar o coração de Filemão na carta. Ele não quer nada mais, nada menos do que chegar no coração de Filemão, para que Filemão entendesse que agora não era a hora de cumprir o que a lei determinava que fosse cumprido. Porque o que a lei romana determinava, o que Filemão deveria fazer com Onésimo? Quando Onésimo chegasse em casa, Filemão deveria esquentar o ferro quente, colocar nas brasas aquele ferro quente e marcar Onésimo de um jeito ou de outro, marcá-lo com a letra F de fugitivo. Paulo, ele solicita que o tratamento agora seja feito de uma forma diferente, acima da lei, acima daquilo que digamos assim, é seu por direito. É como se o apóstolo Paulo estivesse pura e simplesmente solicitando e dizendo, olha, eu sei que é seu direito fazer o que precisa ser feito, mas ele vai no coração, ele escolhe o amor, ele apela para o amor. O verso 9 vai dizer, prefiro fazer um apelo com base no amor. É não no direito, é com base no amor. Então a grande lição de humildade do apóstolo Paulo aqui é a maneira com que ele se apresenta e é a maneira com que ele solicita de Filemão algumas posturas. A última coisa que eu quero trazer para você, e isso aí como uma aplicabilidade para a nossa vida pessoal, irmãos. Muitas vezes nós podemos fechar portas ao invés de abri-las, quando exercemos uma autoridade autoritária, em vez de uma postura humilde. Isso pode ser em casa, isso pode ser no seu trabalho, se você tem autoridade no seu trabalho. Isso pode ser em qualquer lugar da sociedade. Às vezes você vai fechar portas, porque você vai querer exercer a autoridade que é direito seu. Tem muita coisa que é direito seu, direito. Mas às vezes Deus, Ele trabalha como o apóstolo Paulo no nosso coração, dizendo assim para a gente, olha, deixa o seu direito de lado, deixa o seu direito de lado e ame, deixa o seu direito de lado e dê algo que a pessoa não merece, seja gracioso com a pessoa. Por isso que a frase que eu quero que você leve para casa hoje é aquilo que está no enredo global do dia de hoje. Você nunca é tão grande quando você é humilde, tão grande como quando você é humilde. Às vezes nós queremos ser grandes, irmãos, e usamos a nossa autoridade. Se você lidera, seja aqui na igreja, ou seja lá fora, às vezes você quer ser grande, e aí você se reveste da sua autoridade, e você bate firme, porque você diz para si mesmo, eu tenho autoridade, e é nessas horas que eu tenho que usar a autoridade. O apóstolo Paulo não fez isso. Ele tinha toda a autoridade do mundo. Ele poderia chegar na qualidade de pastor,
pastor dos pastores, e dizer para quem era Filemão. Quem era Filemão? Apenas um homem rico. Mas quantos homens ricos Paulo não se deparou no percurso da vida dele? Paulo poderia chamar para si toda a autoridade que ele tinha e dizer: olha, é sua obrigação você amar, e olha, na verdade é sua obrigação você até receber ele de volta numa condição diferente de escravo. Mas Paulo não faz isso. Paulo é humilde o suficiente para apelar para o amor, porque ele sabe que o Evangelho, ele é feito na base do amor, ele vive por causa do amor, ele anda, ele caminha em função do amor, e não só e pura e simplesmente na autoridade das pessoas. Então, quando você for tentado a usar a sua autoridade, lembre-se que o apóstolo Paulo poderia fazer isso e não fez. Quantas vezes eu, como pastor, não sou tentado a usar a minha autoridade pastoral para corrigir alguém? Quantas vezes não vem o ímpeto de dizer assim: olha, eu sou seu pastor, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa, é sua obrigação. Quantas vezes? No entanto, não é assim que funciona o Evangelho. A gente precisa aprender com o apóstolo Paulo. Aprender que a gente nunca é tão grande como quando a gente é humilde, porque humildade é uma das bênçãos que Deus nos deu. Isso corrobora com o ensino da semana passada, mas não para por aí, né? No decorrer do percurso, você vai descobrir comigo outras tantas coisas boas que essa carta traz para todos nós, para todos os nossos corações. Nas próximas semanas, Deus há de nos abençoar e trazer isso para o seu coração. Vamos encerrar o nosso culto. Vamos orar.